Ora bem, cá estamos para a parte 2 do projeto de Fundamentos de Programação 24-25. Vamos continuar o balões em linha. Sem mais demoras, mostrar o que acontece agora na parte 2. Este primeiro menu, como podem ver, é exatamente igual à parte 1. Claro que as opções 2 e 3 já vão estar disponíveis, já vamos ver mais à frente como é que funcionam. Vamos começar aqui pelo novo jogo. Se repararem, está exatamente igual. Pede o número de linhas, pede o número de colunas. Atenção que aplicam-se as mesmas regras da parte 1. Isto tem que há umas certas dimensões dos tabuleiros que são válidas. Não se pode introduzir coisas inválidas. A resposta que deve ser dada quando é inválido já foi explicada na parte 1. As regras para o nome do jogador também já foram explicadas na parte 1. Portanto, essa parte é manterem tal e qual como tinham na parte 1. Se não implementaram, terão que ir ver no vídeo da parte 1 como é que isso é feito. Ok, até aqui está tudo mais ou menos igual. Aparece aqui uma novidade. Percebemos que o Pedro corresponde aos balões vermelhos. Vamos ver mais à frente que o computador serão os balões azuis. Ok, primeira grande mudança. Agora, quando introduzimos a coluna, esse balão vai realmente ficar preenchido no tabuleiro. Eu vou começar por preencher a coluna A e, como podem ver, ele fez aqui várias coisas. Atenção, portanto, quando eu preenchi o A, ele a seguir disse coluna escolhida A e mostrou-me o tabuleiro já com o balão preenchido no A. Logo a seguir, sem eu ter que fazer nada, o computador jogou e introduziu no B, escolheu a coluna B. Isto não é aleatório, já vou explicar daqui a pouco qual é o algoritmo, mas a seguir o jogador humano pode voltar a jogar, mas eu quero já chamar a atenção, não vou continuar a jogar. Imaginem que eu já não quero jogar mais, quero voltar ao menu, então eu a qualquer momento posso escrever sair. Ou seja, sempre que aqui eu estiver na situação em que estou à espera de escrever uma coluna, se eu escrever sair, ele não sai do programa, volta ao menu e eu agora posso reiniciar o jogo, carregando um, ou posso até sair, eu até posso mostrar o sair, ok? E agora posso rearrancar o jogo. Ok, vamos então voltar aqui, 6, 7, ok? Então, vou voltar a fazer a mesma jogada, pronto. E agora, quero explicar como é que o computador decide escolher o B. Reparem que ele agora voltou a escolher o B. Isto é determinístico, ele não usa números aleatórios. O que é que ele vai fazer? O computador vai usar um algoritmo que não é muito inteligente, que é tentar descobrir a próxima posição vazia da esquerda para a direita. Ou seja, ele vai tentar sempre criar uma linha de balões e nunca uma coluna de balões da esquerda para a direita e, portanto, ele a seguir vai tentar meter aqui e a seguir vai tentar meter aqui, etc. Se a coluna não estiver vazia, ele salta uma e continua dessa forma. Se a linha já estiver toda preenchida, passa para a linha seguinte e o mesmo algoritmo da esquerda para a direita, de esquerda para a direita. Para ver isso em ação, eu até vou já escolher aqui o A e até aproveito também para ver o que acontece quando eu escolho o A. Reparem que eu estou a escolher uma coluna na qual já existe um balão e, portanto, ele vai encostar este balão, o balão sobe por aqui e encosta ali por baixo daquele. Ok, cá está. Portanto, ele, volta a dizer, ele começa por mostrar o tabuleiro. Isto é muito rápido, mas ele começa por mostrar o tabuleiro só com a jogada do humano e logo a seguir o computador usa o seu algoritmo, pouco inteligente, para escolher o C e a seguir desenha o tabuleiro com o C. Ok, vou agora fazer uma jogada que não é muito inteligente, que é, por exemplo, escolher ali o B. E agora estamos a chegar a uma situação em que o computador está prestes a ganhar. Então, se calhar está na altura de lembrar como é que se ganha um jogo aqui. Portanto, é preciso construir 4 balões em linha, ou então 4 balões da mesma equipa, claro, ou 4 balões em coluna, ou então na diagonal. Ou seja, se eu agora conseguisse pôr aqui, imaginando que havia aqui um balão e eu conseguia pôr aqui mais um balão e aqui outro balão vermelho, eu ganharia. Pode acontecer de quer o computador, quer o humano serem muito espertos e isto chegar ao fim sem haver nenhum vencedor. Nesse caso, é dado um empate. Ou seja, qual é a condição de empate? É quando já não há mais posições livres para jogar. Ok, então eu não vou deixar o computador ganhar. Vou escolher ali o E para bloquear ali aquela situação. E lá está, ele continua, todo contente. Eu agora vou pôr ali no B. Vou continuar no B. Reparem como agora o computador já não tinha colunas disponíveis nesta linha. A primeira coluna que encontrou na linha seguinte foi esta, portanto preencheu ali. E eu agora, se eu colocasse no B, eu iria ganhar isto, mas eu não quero já ganhar isto.
quero mostrar agora uma funcionalidade que não existe no 4 em linha original e aproveitar o facto de estamos a falar de balões. O que é que apetece fazer com balões? Além de os lançarmos no ar e ver até onde é que eles vão. Rebentá-los, não é? Explodi-los, se quiserem. E, portanto, existe uma funcionalidade avançada, se quiserem. Não vai ser obrigatória, no sentido de não têm que fazer essa funcionalidade para terem positiva, terem aprovação. No entanto, obviamente, para terem 20, terão que implementar essa funcionalidade. Como é que a gente executa isso? Eu escolho um balão qualquer, seja meu, seja da equipa adversária, que tem que estar no topo. Ou seja, eu só posso explodir balões que estão encostados ao teto, se quiserem. Essa coluna é só escrever explodir B. Cá está. O balão, como podem ver, o balão desapareceu. Estes 3 encostaram ao teto e agora, para ser justo, o contador irá exatamente a seguir explodir um dos seus balões. Um dos meus balões, neste caso. Ou seja, a ideia é que sempre que eu quiser explodir um balão, a seguir o computador pode explodir um balão. Qual é o algoritmo para o computador explodir balões? É um bocadinho mais complicado e mais inteligente do que o algoritmo para colocar balões. A ideia é que ele vai tentar impedir-me de ganhar o jogo, ou seja, vai à procura de grupos de 3 balões. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é, na horizontal, ir à procura de 3 balões vermelhos seguidos. Atenção, tem que ser vermelhos. A seguir vai na vertical à procura de colunas com 3 balões vermelhos seguidos. Se encontrar alguma destas situações, o que é que ele faz? Explode o primeiro desses 3 balões. Se não existirem 3 balões vermelhos seguidos, ele a seguir procura a coluna com mais balões e explode o primeiro. Ou seja, se houver uma coluna com 2 balões a seguir, ele vai tentar explodir o primeiro dessa coluna. Se houver empate, ele escolhe a coluna mais à direita das que têm menos balões. Ok, vamos então carregar no Enter para ver o computador explodir o primeiro balão desta coluna de 3 balões que aqui está, que é a única coluna que eu tenho de 3 balões. Segundo este algoritmo, é isto que ele vai explodir. E cá está. Balão B,1. Porque é que ele, no caso do seu computador a explodir, ele escreve 2 coisas. Ele escreve não só a coluna, como a linha onde explodiu. Aqui a linha, notem que começa em 1, ok? Isto não é a linha 0, é a linha 1. Linha 2, linha 3. Porquê que isto acontece? Porque pode haver situações onde o computador vai escolher um balão que não está no topo. Portanto, ao contrário do humano, que apenas pode explodir balões no topo, o computador, aquele algoritmo, pode gerar um balão que não está no topo. E por essa razão, para não haver dúvidas, ele diz as 2 coordenadas desse balão. Vamos então continuar este jogo. Já está mais equilibrado agora, não é? Posso tentar meter ali no D. Eu agora vou colocar outra vez no D. Agora vou colocar no C. E estou prestes a ganhar o jogo ao colocar no D. Escolhi a opção mais difícil de identificar, que é a diagonal, mas vamos a isso. Cá está. Portanto, sempre que ele ganhar o jogo, ele vai aparecer esta frase: parabéns, Pedro, ganhou. Volta ao menu inicial. Vamos agora falar do gravar jogo e do ler jogo. Eu vou já começar por mostrar que no início não é possível, quando nós arrancamos o jogo, não é possível gravar o jogo porque não há um jogo a decorrer. Ou seja, se escrevermos 2, ele tem que dizer funcionalidade de gravar não está disponível. Portanto, temos que ir para o 1 e iniciar um jogo. Eu vou agora... Ok. Vou querer gravar este jogo. Tenho 2 hipóteses. Vou começar pela hipótese em que eu faço sair para ir para o menu, já tinha mostrado. E agora escrevo 2. Ele agora já me deixa, porque há um jogo a decorrer. E eu vou aceitar a sugestão dele e vou introduzir isto. Ok. O jogo está gravado. Eu agora até posso iniciar um novo jogo, mas eu vou querer sair. Notem que ele agora fica à espera de uma das opções ali do menu. Ok. E agora vou entrar. E agora vou usar a opção Ler Jogo, a 3, em que tenho que introduzir o nome do ficheiro que gravei previamente e ele, cá está, vai-me recuperar o jogo que cá estava. Agora eu vou fazer mais uma jogada, só para mostrar a segunda opção para gravar. Eu posso também gravar diretamente a partir daqui do coluna, escrever gravar. Okay? Neste caso até vou gravar noutro ficheiro, volta ao menu inicial. E eu agora posso sair novamente e
posso iniciar o jogo novamente. E se ler agora o jogo 1.txt, cá está aquilo que tinha gravado. É importante para implementarem o gravar e o ler perceberem como é que é o formato do fecheiro. Eu vou-vos mostrar o formato do fecheiro. Ok, isto é o jogo 1. Ele, na primeira linha, põe o nome do jogador e depois tem tantas linhas quantas as linhas do tabuleiro, tantas colunas quantas as colunas do tabuleiro, e acho que isto é mais ou menos autoexplicativo. H significa humano, C significa computador, e portanto ele tem um balão humano, um balão computador, um balão humano, um balão computador, e o resto está preenchido, não está preenchido, digamos assim, porque ali também não está preenchido. Penso que isto é suficiente para conseguirem implementar corretamente o gravar e o ler. Pronto, agora que já demonstrei o jogo, vou falar da forma como vou implementar isto. A primeira coisa é como é que vão representar o tabuleiro. O tabuleiro vai ter que ser guardado numa variável, que vai ter linhas e colunas, mais não digo, espero que cheguem lá. Tem aqui um exemplo de uma representação de um tabuleiro 6x7, portanto 6 linhas, 7 colunas. Reparem que inicialmente o tabuleiro estará preenchido a nulo. No entanto, eu vou preenchendo, à medida que vou colocando balões, vou preenchendo com balões. Os balões vão ser representados como strings, atenção, e não como chars, como strings. Então, temos aqui um exemplo. Por exemplo, quando eu introduzo o balão vermelho ali nesta coluna e nesta linha, ele vai ser representado desta forma. Portanto, reparem na diferença entre uma coisa é como é que ele está representado em memória, a informação que eu guardo em memória do tabuleiro, outra coisa é a representação visual desse tabuleiro. Eu vou passar a construir isto sempre baseado nisto que aqui está. Ou seja, todas as funções que precisam de desenhar o tabuleiro vão receber esta informação desta forma, desta estrutura. Falando aqui dos balões, já devem ter percebido que este símbolo é um caractere Unicode. Eu não vou dizer-vos qual é o caractere Unicode, não vos vou dar isso uma beijada, investiguem. Posso dar-vos aqui uma pista. Oi, já está, viram? Pronto. Outra coisa que vão ter que se preocupar é com as cores. Porquê? Os caracteres Unicode não têm cor. Eles, se os escreverem, eles vão escrever a preto. Mas nós queremos que eles sejam escritos ora azul, ora vermelho. Como é que vamos fazer isso? Existe uma forma de o fazer, que são aquilo que se chamam os códigos ANSI de cores. Eu dou-vos aqui um exemplo de utilização desses códigos. Ou seja, se vocês rodearem este texto que aqui está, este é o texto normal, se rodearem com estes símbolos que aqui estão e aqui no final estes, isto vai pintar isto a vermelho. Aqui, pela mesma ordem de ideias, vai pintar a azul. Aquilo que vocês têm que mudar neste caso é este número, porque este número que aqui está representa a cor. E eu quero que vocês descubram qual é que será a cor para o azul. Avançando. Processo a coluna. Funções, aliás. Desculpem, isto foi rápido. Portanto, agora vou falar das funções que são obrigatórias vocês implementarem. Volto a dizer que vocês podem implementar mais funções além destas. Vão ter que também implementar o main, obviamente. Mas estas funções são obrigatórias, pelo menos terem os cabeçalhos delas para conseguirem compilar no Drop Project, mesmo que não as consigam pôr a funcionar corretamente. Algumas das funções são iguais às da parte 1. Aquelas que eu não falar agora é para manter da parte 1. Aquelas que eu vou falar ou vieram da parte 1 e foram alteradas, como é o caso desta, ou são funções novas. Há várias funções novas, como devem imaginar agora na parte 2. Então, começando pelo processo a coluna, ele na parte 1, se não me engano, ele retornava só boolean e agora passa a retornar uma coluna em inteiro. Reparem que ele recebe uma coluna, mas esta coluna é uma string com uma letra que é introduzida, ou um texto, se quiserem, aquilo que ele introduz quando pede a coluna no teclado. E ele agora ou vai retornar nulo, no caso de ser inválida, ou vai retornar o índice da coluna, se quiserem, a começar em 0, no caso de ser válida. Isto vai ser útil porquê? Porque depois vocês vão alimentar isto para o tal tabuleiro e o tabuleiro começa nas colunas a 0 e, portanto, dá jeito eu ter aqui um número em vez de ter uma letra para conseguir perceber onde é que vou colocar as coisas dentro do tabuleiro. Por falar em tabuleiro, agora que tem um tabuleiro, vão ter que ter uma função para criar um tabuleiro vazio, uma função muito simples, baseada na dimensão do tabuleiro, constrói a estrutura adequada ao tabuleiro, como vocês viram nos slides iniciais. Está aqui um exemplo concreto, portanto, se eu lhe passar um 6 e um 7, ele tem que devolver esta estrutura toda a nulo, por isso é que é vazio.
E o cria tabuleiro agora é um bocadinho diferente. O que ele vai fazer é receber um tabuleiro. Ele não cria o tabuleiro foi criado pelo cria tabuleiro vazio. Ele recebe um tabuleiro, recebe o mostra legenda. Isto é igual ao que já estava na parte 1, é opcional no sentido em que eu posso passar esse parâmetro ou não passar esse parâmetro. Se eu não passar esse parâmetro, ele é como se estivesse a true. E ele retorna mesmo uma string que vai ter um destes formatos, consoante o mostra-legenda. Ou vai ter este formato ou vai ter este formato. Sendo que agora o formato depende do que vem daqui. Não só as dimensões, podem ir buscar aqui as dimensões, como o próprio conteúdo, não é? Porque agora isto já não pode não aparecer vazio. Eu mesmo quando aqui tenho balões, o cria-tabuleiro vai ser usado para desenhar esses balões. Vamos ver um exemplo. Portanto, se no tabuleiro está isto desta forma, então esta função vai ser responsável por transformar esta estrutura numa string passível de ser feito um printline dela com este aspecto que aqui estão a ver. Agora uma série de funções novas. Conta balões de linha, conta o número de balões que existem nesta linha. Isto vai ser útil para algumas funções mais à frente. Claro que tem que receber o tabuleiro. Notem que aqui a linha começa em 0. Portanto, temos aqui um exemplo concreto. Para a linha 0 há 3 balões. Se eu pusesse aqui 1, seria 1 balão. Se eu pusesse aqui 2, seria 0 balões. A coluna é mais ou menos a mesma coisa. Em vez de ser com linhas, é com colunas. Podemos ir diretamente para um exemplo. Portanto, na coluna 2, notem que isto começa em 0, né? 0, 1, 2. Na coluna 2 existem 2 balões. Na coluna 1, por exemplo, existe um balão. Na coluna 0 não existe nenhum balão. Portanto, retornaria 0 esta função. Agora temos a função coloca balão. Esta função é responsável, como o nome indica, por colocar um balão no tabuleiro. Ela recebe um tabuleiro, recebe a coluna na qual queremos colocar o balão e o humano é uma variável, um parâmetro que pode ser true ou false. Se for true, vai colocar um balão vermelho. Se for false, vai colocar um balão azul. Ela vai retornar true se a jogada for válida ou false se não for válida. No caso de retornar true, além disso, vai também alterar o tabuleiro de forma a inserir o balão na posição correta, tendo em conta a coluna que é passada. Vamos ver um exemplo. Se eu receber este tabuleiro, receber um 4, que é a coluna na qual eu quero introduzir o balão, e um true a indicar que é humano, então ele vai retornar true porque é uma jogada válida e vai alterar o tabuleiro para colocar o balão naquele sítio. A seguir, quando nós jogamos, a seguir joga o computador e eu já expliquei o algoritmo do computador. O objetivo desta função é implementar esse algoritmo. Ou seja, dado um tabuleiro que há de ter já uma série de balões, eventualmente, ele vai descobrir qual é a coluna na qual deve jogar, tendo em conta o algoritmo que eu já expliquei. Vai-vos dar jeito usar este count balões coluna para implementar esta função. Agora, está na altura de começarmos a validar se estamos perante uma situação de vitória ou não. Temos várias hipóteses. A vitória pode ser horizontal, diagonal ou vertical. Temos então a função, isto é mais ou menos autoexplicativa, se calhar vou mostrar um exemplo. Ela recebe um tabuleiro que poderá ou não estar numa situação de vitória. Se estiver numa situação de vitória horizontal, ou seja, se houver 4 balões na horizontal, algures, então ela retorna true. Existem funções equivalentes para vertical e diagonal. Com base nessas funções é possível implementar muito facilmente esta função ganhou o jogo, não é? Recebe um tabuleiro e percebe se ele ganhou o jogo ou não. E também vão ter que implementar esta função para decidir se é um empate. Ou seja, se ele não ganhou o jogo, pode estar numa situação de empate e nesse caso também tem que terminar o jogo. Ok, temos agora o explode balão. Como o nome indica, é uma função que vai tratar o processamento do explodir um balão. O tabuleiro, ele recebe o tabuleiro e agora um par de coordenadas. Não recebe uma coluna, mas sim um par linha-coluna. Linha a começar em 0, coluna a começar em 0, portanto inteiros. E vai tentar explodir o balão que está nessas coordenadas. Ele vai retornar true se conseguir. Portanto, se for, no fundo, uma explosão válida, false se não conseguir, e se conseguir vai alterar o tabuleiro. Vamos ver então aqui um exemplo. Se eu tentar explodir o balão que está nas coordenadas 0, 3, linha 0, portanto esta, coluna 3, 0, 1, 2, 3, ou seja, este balão aqui, o que é que vai acontecer? Estão a ver? Ele eliminou este balão azul subiu para cima, este balão vermelho subiu para cima.
tudo isso tem que ser feito pelo explode balão, ou seja, ele não só tem que eliminar o balão que está naquela coordenadas, como a seguir fazer subir todos os balões que estão nessa coluna. Porquê que a gente aqui recebe umas coordenadas quando a gente sabe que, por exemplo, no caso do humano, a explosão do balão ocorre sempre na linha zero? Porque no caso do computador, a explosão pode não acontecer na linha zero, como eu já expliquei antes, no algoritmo da explosão do computador. Por falar nisso, existe uma função precisamente para fazer a jogada do explodir o computador, que, dado um tabuleiro, calcula quais são as coordenadas da explosão, tendo em conta, mais uma vez, o algoritmo que já expliquei, não vou voltar a explicar. Atenção que esta função não altera o tabuleiro, ele apenas diz qual é o par de coordenadas, mais uma vez coordenadas inteiras, primeiro é a linha, depois é a coluna, que correspondem ao balão que vai ser explodido, e a seguir o vosso programa fora desta função, vai ter que chamar o explode balão com essas coordenadas. Finalmente temos o ler jogo e o gravar jogo. O ler jogo é muito simples, recebe o nome do fecheiro, lê o fecheiro, processa aquele fecheiro naquele formato que eu mostrei e retorna um par com dois valores. Um deles é o nome do jogador e o outro é o próprio tabuleiro, preenchido tal e qual como está no fecheiro, claro. E depois temos o equivalente, não é? Que é o gravar jogo, o grava jogo, que recebe o nome do fecheiro, recebe um tabuleiro, obviamente recebe o nome do jogador e grava um fecheiro no formato também que eu já apresentei. Pronto, é isto. Queria só lembrar que o ideal é, para implementarem isto, é começarem sempre por implementar as funções todas, pelo menos os protocolos das funções. Implementar, eu diria, as funções todas no início, menos o gravar, o ler jogo e a parte do explodir dos balões. Todas as outras vocês devem tentar implementar, porque é o mínimo, digamos, as funcionalidades mínimas para o projeto ser aceite. E só depois disso, então, começarem a implementar o main. Deixem o main para o fim, porque o main é onde se liga tudo, fica mais complicado, é difícil de testar. Portanto, deixem para o fim, façam primeiro as funções, enviem para o Drop Project, vão tentando passar nas funções. Só quando as funções estiverem ok é que começam a implementar o main. É a sugestão que eu já tinha dado na parte 1, volto a dar na parte 2. Espero que se divirtam. Bom trabalho.